Bueno, en esta oportunidad en Divan Podcast me encuentro con una persona de gran recorrido en Latinoamérica, el doctor Elías Malet da Rocha Barros. Voy a dar una breve introducción, doctor, para todos aquellos que lo están conociendo a partir de este encuentro. El doctor Elías es miembro emérito de la Sociedad Británica de Psicoanálisis y del Instituto Británico de Psicoanálisis. Fue premiado por el premio Sigourney Award por sus destacadas contribuciones en el campo del psicoanálisis. Es analista didacta de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Sao Paulo, ex editor para América Latina del International Journal of Psychoanalysis y es chair para América Latina en el Diccionario Enciclopédico de Psicoanálisis. Ha realizado, bueno, muchísimas contribuciones al psicoanálisis latinoamericano y ha sido invitado especialmente para compartir con nosotros en una de las conferencias magistrales del tan esperado Congreso FEPAL a celebrarse este año en Santiago de Chile. Bueno, doctor, mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos. Eu também agradeço muitíssimo o convite da nova diretiva da FEPAL, do Renato Lucas, a você que está nos proporcionando essa possibilidade de conversarmos. Eu gostaria de iniciar dizendo que eu estou de acordo com a proposta do Renato Lucas, que ele apresenta na entrevista que eu recentemente tive o prazer de escutar. Eu acho realmente que é o momento de nossas reuniões científicas voltarem à clínica, dedicarem mais tempo à clínica. Não que eu não considere que seja importante tanto a conscientização dos analistas para as realidades que nós vivemos, para o preconceito, para as novas sexualidades, para entender o fosso cada vez maior que existe entre os menos favorecidos e os mais favorecidos. Eu acredito que é importante essa conscientização. Não sei se a conscientização em si seria uma tarefa do analista, mas é tarefa do analista também levar a cultura para o divã, para que nós possamos compreender mais a fundo como se caracteriza o significado das manifestações culturais, algo que só amplia a possibilidade da psicanálise ser útil em campos maiores do que aqueles simplesmente limitados pelo divã e pelo atendimento individual. Não acredito que a psicanálise explique movimentos históricos ou ideologias, como o fascismo, a ascensão da direita, como está ocorrendo agora, mas eu acredito plenamente que a psicanálise tem instrumentos para compreender o seguidor dessas ideologias, a aderência a essas ideologias, a desistência de se viver uma vida própria, singular, individualizada. Então, nesse sentido, também eu vejo um cruzamento entre essa preocupação com o social e a psicanálise clínica. Eu também considero muito oportuno o tema do Congresso, angústia, vazio e ato. Na minha apresentação, eu diria que eu pretendo estudar e aprofundar o que é muito bem expresso, eu diria, num verso do Fernando Pessoa, o poeta português, quando ele diz: tenho pela vida um interesse ávido, que busca compreendê-la sentindo-a muito. Eu gostaria de enfatizar esses dois termos, compreender a vida e senti-la muito. Eu acredito que, contemporaneamente, nós estamos submetidos a certas circunstâncias que fazem com que o indivíduo tenha mais dificuldade de compreender a vida como ela está sendo vivida e também de vivê-la genuinamente mais. Acho que são vários os fatores, várias as variáveis. É difícil elencá-las numa conversa breve e mesmo num estudo profundo. Mas eu tenho a impressão de que
nesse momento, a imprevisibilidade da vida, o fato de que os modos de produção mudam tão rapidamente que não dão tempo para as pessoas se adaptarem a essa nova cultura, a nova realidade dos requerimentos dos postos de trabalho, não é? Uma cultura que não dá nenhum instrumento para a pessoa a compreendê-la, nem os instrumentos para que a pessoa possa se integrar a essa rapidez com que as coisas mudam e possam ser compreendidas, né? Eu tenho um interesse muito grande em compreender como que esse vazio é representado na mente dos indivíduos. Daí meu interesse pela questão dos processos de simbolização e de representação. Eu tenho cada vez mais, na minha experiência clínica individual e observando os acontecimentos políticos sociais, sobretudo no Brasil, nesse momento que nós tivemos essa doença chamada Bolsonaro, como as pessoas têm uma dificuldade em se conectar com alguma coisa. Ela fica presa sempre ao mesmo modo de construir a experiência e a significação. De certa forma, se ela se desse conta desse processo de esvaziamento através de uma repetição contínua do mesmo modo de construir uma significação para si, ela se diria tédio. E o tédio é talvez uma das experiências humanas mais importantes para dar início a uma vida baseada em reflexão, para nós criarmos, para nós inventarmos uma vida que vale a pena ser vivida. É um mundo que não facilita a intimização das relações, nem com os outros, nem consigo mesmo. É uma vida onde são apresentadas formas muito fáceis de serem utilizadas para se ludibriar a dor do existir, um sofrimento que é natural desde o momento que nascemos, no mundo em que não conhecemos, ao qual temos que nos adaptar, e um mundo que terá um fim para nós, né? Esses modos de ludibriar a dor, todos nós conhecemos, é uma internet que permite transformar a vida num espetáculo contínuo, né, onde as coisas acontecem rapidamente. É evidente que muitas vezes ouvir um podcast é mais interessante do que visitar um amigo, porque o que está sendo valorizado aí não são os laços afetivos, é o divertimento, né? É poder se desviar do sofrimento cotidiano, das dificuldades, dos obstáculos, das dificuldades que a própria vida impõe nesse processo em que continuamente nós temos que nos adaptar ao outro, o outro sendo nossas esposas, nossos filhos, amigos e a coletividade como um todo. Eu tenho interesse e tenho escrito sobre isso nos meus trabalhos sobre o que significa simbolizar. Eu vejo muito frequentemente essa expressão sendo usada nos trabalhos psicanalíticos, sobretudo quando se referem a situações traumáticas ou traumatizantes. Precisamos simbolizar. A saída é a simbolização. Mas eu vejo poucos trabalhos dedicados realmente a compreender como é que se dá esse processo de simbolização. O que é necessário para que isso ocorra? Como é que ele ocorre? Quais são os obstáculos a essa ocorrência? De certa forma, eu volto a falar um pouco do mundo e da nossa realidade, onde à nossa volta existem muitos objetos, por objeto eu também estou me referindo, né, a pessoas, né, no sentido kleiniano, que deveriam ou poderiam evocar experiências. E eu tenho a impressão de que a capacidade nossa de captar uma evocação
de experiência, de viver cada situação como uma nova situação, de ter uma emoção diante de uma obra de arte, ou de ter uma emoção, comover-se junto com um amigo que nos conta alguma coisa que nós nunca tínhamos pensado antes, ou de experienciar o próprio encontro afetivo, seja com um filho, com uma mulher, com a sua mulher, com o seu companheiro, com o seu colega, numa reunião. Eu acho que essa capacidade de captar a evocação está tremendamente prejudicada. Claro que eu não estou dizendo que todas as pessoas estão prejudicadas. Eu estou falando naquelas que são prejudicadas e que nos procuram, né, em nossos consultórios para conversar sobre as possibilidades de se viver melhor, de se potencializar a qualidade da vida. Eu acredito piamente de que as vidas possam ser vividas de forma muito melhor do que estão sendo vividas. Eu acho que no tempo atual, de novo, voltando à civilização da internet, à civilização das mídias, onde se apresentam coisas realmente interessantes. É um espetáculo constante. Às vezes eu comento com meus amigos que quando eu vou num jantar, os primeiros 15 minutos de escutar piadas é muito gostoso. Os 15 seguintes são interessantes, toleráveis. Agora, uma noite inteira de piadas é uma horrorosa experiência. A gente não vive, a gente não tem uma relação. Nós estamos diante de uma inteligência artificial que nos dá resposta para tudo, o que é fantástico, não? Mas, ao mesmo tempo, a única coisa que a inteligência artificial não faz é dizer que não sabe uma coisa. É dizer que aquilo está não apenas além do conteúdo dos seus arquivos, mas além da possibilidade de compreensão naquele momento e que exige um espírito criador ou espíritos criadores, um relacionamento entre grupos de pessoas para que aquelas coisas sejam entendidas. As pessoas frequentemente vivem, eu diria, dentro de uma bolha de acrílico que elas criam dentro de si, dentro da qual elas vivem. Com isso, elas se adaptam ao que é demandado, mas eu tenho dúvida que elas sintam realmente as relações humanas da maneira profunda, como eu acredito que é necessário para se ter uma vida saudável e uma vida que vale a pena ser vivida, né? Você viver uma vida anestesiado é muito bom no sentido de você não ter dor, mas uma mão anestesiada não sente dor nem prazer. Então, uma vida que apenas não incomoda, mas também não dá prazer, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Voltando à questão do meu trabalho, do convite muito honroso para apresentar um dos trabalhos que abre o Congresso, eu pretendo trabalhar sobre essa questão de, primeiro, compreender a natureza do vazio, de como o vazio se instala, como que esse vazio gera um certo tipo de experiência. Num segundo momento, eu me perguntarei como, quais são os obstáculos para se transformar esse convite ao nada, a uma vida que não vale a pena ser vivida, em representações simbólicas que permitiriam refletir a respeito da natureza da vida que a pessoa estaria vivendo naquele momento, dos obstáculos que ela tem que enfrentar naquele momento. E assim discutir a natureza dessa angústia e a natureza do ambiente que gera essa angústia. Sempre se me concentrando no tentar entender e no tentar descrever a natureza da experiência que está sendo vivida. O que é ser aquele indivíduo? Como é que é viver sendo ele? E propor que, dentre os diversos caminhos da mudança,
do ponto de vista psicanalítico, cada vez mais eu dou importância ao que eu chamaria do comover-se com. É viver num ambiente, num tipo de relação muito especial que se dá no consultório psicanalítico, que se dá num tipo de situação onde nós respondemos mais com interrogações do que com respostas, mais com proposições de hipóteses sob a forma do que chamamos até agora de interpretação, mas poderíamos chamar de observações. Como isso permite que a pessoa continue vivendo, para usar uma expressão do Winnicott, e para se livrar, também usando uma expressão do Winnicott, da morte dentro, do ser mortificado por um vazio que eu acho que ameaça a todos nós, alguns mais, alguns menos, alguns por mais tempo, outros por menos tempo, interfere nas relações próximas, na relação com os filhos, nas relações amorosas, nas relações com a sociedade, com os compromissos que a gente assume ou não assume em relação ao que é viver em grupo. Eu pretendo me concentrar em algo que vai girar sobre isso, ainda que eu não tenha escrito nada por enquanto. No tiene escrito nada, doctor. Nos dio mucho más que una introducción. Nos invitó a reflexionar a partir de todo esto que viene pensando y que no ha escrito todavía, pero resulta altamente estimulante para todos los que van a escuchar este podcast y que se van a encontrar con este pequeño abreboca de todo lo que usted va a ampliar en su presentación. A partir de irlo escuchando, me iban surgiendo muchas inquietudes, pero entiendo que es mejor guardarlas para el Congreso. Quisiera hacerle una pregunta para que nos ampliara un poco más en función a su propio pensamiento. Para todos los colegas que nos están escuchando y que están teniendo esta invitación que nos va a ocupar en el Congreso FEPAL 2026, ¿cuáles creen ustedes que serían las preguntas que la comunidad psicoanalítica debería hacerse en este momento, dado todo el contexto que estamos viviendo? ¿Cuáles son esas preguntas que como psicoanalistas que estamos de cara a la angustia y el vacío y acto de nuestros pacientes en este año, en este siglo, tendríamos que hacernos para realizar contribuciones a el marco conceptual, técnico y clínico que nos sustenta? Eu vou dar uma resposta que pode parecer estranha no momento e, eventualmente, até conter algo que pode ser ouvido como ofensivo à produção psicanalítica contemporânea, embora de nenhum modo esse seja meu intento. Eu acho que a principal pergunta que a psicanálise deve se fazer é se ela não envelheceu, se ela não está viciada em certos cacoetes teóricos, conceituais, se ela não exige o desenvolvimento de um novo vocabulário, de uma ampliação das suas fronteiras. Acho que um dos males que a psicanálise fez a si mesma foi se arrogar como uma teoria universal da mente humana. E eu não acredito que a psicanálise abarque todos os aspectos do funcionamento da mente humana. Nesse sentido, a psicanálise precisa se perguntar como se conectar epistemologicamente àqueles conhecimentos que têm vindo de campos afins, seja da psiquiatria, até mesmo aquela de natureza biológica, das neurociências, da antropologia, da sociologia, dessa conexão entre o social e o individual. Eu diria que nós deveríamos nos perguntar até mesmo o quanto que Freud envelheceu, que aspectos do pensamento freudiano envelheceram bem e quais aspectos
que não envelheceram tão bem assim. Com isso, eu não estou negando a imensa contribuição de Freud. Sem Freud não haveria psicanálise. Ele inventou uma maneira de pensar o ser humano, ele inventou um tipo de relação humana que nos permite penetrar na estrutura da sua organização mental, emocional, cognitiva. Mas, ao mesmo tempo, ele não abarcou todos os aspectos do que é um ser humano. Então, eu diria que a principal pergunta que nós devemos nos fazer é: a psicanálise envelheceu? Se sim, onde e quanto? E o que fazer para evitar os cacoetes teóricos, conceituais, clínicos, com os quais nós nos acostumamos? Bueno, con estas reflexiones finales, yo quisiera agradecerle, doctor Elías, por aceptar la invitación a participar con nosotros y a tener este intercambio ampliado que va a darse en Chile en este año. Y bueno, estoy segura de que esta conversación va a despertar muchísimas ganas, primero de asistir presencialmente al Congreso y de poder escucharlo en su participación de la conferencia que va a dar. Le agradezco en nombre de todo FEPAL su tiempo para participar en el podcast y también para participar en el Congreso. Muchas gracias. Eu agradeço a comissão organizadora e a você especialmente por me ajudar a expressar algumas ideias.